Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Hoje a gente vai conversar sobre as novas regras do crédito rotativo. Pedro, mas o que é crédito rotativo? Eu nem sei o que é isso. Calma, você vai aprender. Ou então, Pedro, essas regras não saíram em junho de 2018? Sim, é por isso que a gente vai falar sobre elas agora, porque a gente tem dados, a gente tem amostragem, a gente tem base, então é por isso que a gente vai falar sobre elas agora de forma bem didática. Fica comigo até o final, mas já deixa o seu like porque a gente melhorou a qualidade desse vídeo, você vai ver isso, vai se surpreender, tem muita novidade vindo por aí, fica comigo, vamos começar a nossa aula de hoje. Existem 4 pontos aqui para a gente abordar sobre o crédito rotativo, mas antes de tudo eu quero te explicar o que é o bendito do crédito rotativo. Então, vamos aqui para o nosso quadro, para a gente poder entender uma coisa. Quando você usa o seu cartão de crédito, que você tem por direito, existem algumas taxas, que a gente conhece muito bem, que são as taxas responsáveis pelo endividamento do brasileiro. Essas taxas, a gente vai ver aqui que elas são 3, mas existe uma que é a principal e existem outras 2 que são cobradas também em alguns outros casos, ok? Essa principal é o que a gente vai chamar de crédito rotativo. O crédito rotativo a gente vai ver que antigamente ele era dividido em 2. O crédito rotativo regular, beleza? E o crédito rotativo não regular. Esse crédito rotativo regular e o crédito não rotativo regular, eles eram aplicados em casos específicos, como por exemplo, se você pagasse o valor mínimo da sua fatura do cartão, você estaria sujeito aí ao crédito rotativo regular. Se você pagasse um valor abaixo do valor mínimo ou ficasse inadimplente, ou seja, não pagasse nada, esse pagamento ou a falta dele te colocaria justamente como uma pessoa que se encaixa no crédito rotativo não regular, ok? Então essas 2 taxas de juros aqui, elas eram aplicadas além de, no caso de inadimplência ou um pagamento abaixo do pagamento mínimo da fatura, você, além de ter o crédito rotativo não regular, isso era antigamente, ok? Você ainda tinha aqui os juros de mora e a multa, beleza? Então a gente vai abordar todos esses pontos aqui, mas eu quero que você entenda exatamente tudo isso que eu falei para você aqui agora. Você tem uma fatura que ela chega no final do mês, ali tem todos os seus gastos que você fez, aqui no final tem um valor que você precisa pagar, beleza? E normalmente dessa fatura aqui, desse 100%, você tem um valor mínimo. Esse valor mínimo, o pagamento dele, ou um pagamento abaixo dele, ou a falta dele, é o que ativa então o crédito rotativo. Beleza isso? Show de bola então, vamos partir para a nossa aula aqui, vamos voltar para a nossa tela. A gente tem o primeiro ponto para definir aqui, que é o quê? Qual é o objetivo de se mexer no crédito rotativo, tá? Existe um fator muito claro aí que todo mundo sabe, que o crédito rotativo, junto com os juros do cheque especial, são as 2 maiores taxas de juros do mundo, beleza? Do mundo. Papo de 240 e poucos por cento em outubro de 2019, na época que esse vídeo está sendo, em setembro, perdão, de 2019, na época que esse vídeo está sendo gravado. Então, como a gente vê que essa taxa de juros é totalmente linkada com um produto bancário que nós brasileiros utilizamos com muita frequência, a gente tem aí o endividamento e a gente vai tentar olhar para ela e sempre olhar para ela como assim, caramba, eu posso melhorar essa taxa, eu posso fazer algumas modificações nela ao ponto de reduzir aí, ou então visando reduzir aí o endividamento do brasileiro. Dessa forma, quem é que define esse objetivo ou quem é que define para onde vai esse crédito rotativo? É importante a gente entender isso para a gente saber da onde vem essa responsabilidade, para a gente saber quem a gente tem que cobrar, quem a gente tem que ficar atento. Nesse caso, do crédito rotativo, é justamente o Conselho Monetário Nacional, conhecido como CMN. Se você não conhece o Conselho Monetário Nacional, eu vou deixar um vídeo aqui no cartão, tá bom? Para você poder ver que é um vídeo que a gente já gravou. O Conselho Monetário Nacional, rapidamente aqui para você saber quem são as figurinhas por dentro desse conselho, é composto pelo ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o Banco Central, a equipe do Banco Central. Show de bola? Então agora que a gente sabe que o crédito rotativo ele vai ser sempre manipulado pelo governo na intenção de reduzir o endividamento, ou pelo menos é isso que eles dizem, nós vamos focar aqui agora no ponto 2. As coisas que mudaram a respeito do crédito rotativo regular e não regular, da forma que ele era aplicado antes para hoje em dia. Presta muita atenção, a gente vai voltar aqui para o quadro para poder te explicar isso, tá? Eu quero dar um foco maior aqui nesse fato do pagamento mínimo, então eu vou levar ele para essa área aqui da nossa aula. Show de bola? Beleza, então. Vamos focar aqui. Antes, o que você poderia fazer? Veio a fatura, e aí você tem o valor total da fatura, beleza? Então esse aqui é o valor total. E você tem aqui o pagamento mínimo.
Vou botar aqui PM, de pagamento mínimo. Show de bola até aqui? Tranquilo. Quando você tem o valor total e o pagamento mínimo à disposição para você poder escolher, então você está aqui e você pode escolher se você vai pagar o pagamento mínimo ou se você vai pagar o valor total. Sendo assim, quando você escolhe pagar o pagamento mínimo, você tem que entender exatamente o que acontece aqui, beleza? Você pode pagar o pagamento mínimo uma vez, duas vezes, três vezes, recorrentemente cada mês, tá certo? E aí o que acontece? A dívida ela vai rolando. O que significa a rolagem da dívida? A rolagem da dívida nada mais é quando você paga uma dívida, aí você atrasa ou então você separa um outro valor que fica devendo ou continua devedor, como um saldo devedor. Aí aquele saldo devedor ele vai embutir juros e vai acumular para o próximo mês. Aí você paga de novo só o mínimo, aí o saldo devedor aumenta, tem um acréscimo do saldo devedor e isso é de uma forma composta. Foi nessa que eu me endividei e que eu me ferrei em pouquíssimo tempo. Então, basicamente, presta atenção nisso daqui. O que acontece? O governo pretendendo travar isso e fazer com que as pessoas não estivessem tão sujeitas assim a essa taxa, eles travaram o pagamento mínimo apenas um mês. É isso que eu quero dizer, apenas um mês. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é, você pagou uma vez por mês, depois o banco vai ser obrigado a te fornecer outras opções, que vão ser outros produtos bancários, para que você possa então escolher essas opções que teoricamente devem ser com juros menores aí, beleza? Isso é o que o Banco Central falou. Uma outra coisa que mudou, vamos só recapitular aqui então, o que a gente acabou de ver? O pagamento do valor mínimo da fatura vai ser possível apenas em um mês. A partir disso, então, as instituições financeiras precisam oferecer outra forma de empréstimo ao cliente a juros menores. Uma outra alteração foi o fim do mínimo fixo em 15% do valor total. Vamos voltar para a nossa aula? Aqui a gente tem o pagamento mínimo. Antes, esse pagamento mínimo era um valor fixo de 15% desse valor total aqui. Então, a sua fatura ela vinha num valor total e 15% desse valor total era o pagamento mínimo travado, beleza? Bom, o que aconteceu? A gente acabou com esses 15% do valor total. Tá bom, Pedro, mas agora o que define o pagamento mínimo? O que define o pagamento mínimo? Você define o pagamento mínimo. Deixa eu te mostrar isso aqui na prática. Sabe você? Você está aqui, você tem um determinado valor de quantia dentro do banco, beleza? Você tem um determinado relacionamento aí interpessoal com o banco, dependendo de quem você é, da frequência, de quanto você conhece o seu gerente, quanto você gasta tempo com isso, se você se importa com isso, enfim. Mas dependendo desse relacionamento, da sua interação, ou do seu montante, das suas possibilidades de renda, ou da sua comprovação, ou seja, dependendo de você e da sua vida financeira, isso é o que vai definir o pagamento mínimo. O que eu quero dizer com isso? Na teoria, os bancos ficaram livres para determinar o pagamento mínimo de acordo com o próprio relacionamento do cliente. Então, essa definição de pagamento mínimo agora não tem mais um limite de 15%. O banco pode definir esse pagamento mínimo, lembrando que esse pagamento mínimo pode ser realizado apenas em um mês. Show de bola? Depois disso, o banco precisa oferecer outras opções para ele poder quitar esse saldo devedor que vai ficar aí do resto da fatura. Uma outra alteração que aconteceu foi o fim do rotativo não regular. E aqui a gente vai terminar do jeito que a gente começou, beleza? Eu estou me encaminhando para o final, vamos só pegar isso daqui. Se lembra quando eu falei lá no início sobre o crédito rotativo não regular? Quando a gente pagava o mínimo, era aplicado o crédito rotativo regular. Quando pagava menos que o mínimo, preste atenção, eu vou voltar para o nosso quadro negro para poder explicar para você, tá? Mas preste atenção nessa parte teórica para depois ficar claro aqui na prática. Quando pagava menos que o mínimo ou não pagava, entrava no rotativo não regular. Agora, tanto para o cliente que pagou o mínimo, quanto para o cliente que não pagou nada, apenas o juros rotativo regular vai ser aplicado. Se você não pagar nada, as instituições elas vão cobrar multa e juros de mora. Vamos parar por aqui. É chato essa teoria? Eu também acho chato, mas vamos voltar aqui para o quadro negro, só porque eu já falei isso para você e agora eu vou reforçar novamente, desculpa o pleonasmo. Vamos lá. Quando eu pagava o valor mínimo da fatura, lembra? Aqui, ó, eu paguei o valor mínimo, automaticamente eu ativo o crédito rotativo. Ponto. Como é que ativo o crédito rotativo? Pagando o valor mínimo. Paguei o valor mínimo, ativei o crédito rotativo. Precisa estar no sangue isso, tá? Show de bola. Quando eu pago menos do que o mínimo, ou seja, se eu pagasse dentro desse valor aqui para baixo, mas não pagasse esse valor do mínimo, o que acontecia comigo? Eu ativava o crédito rotativo
não regular. Lembra que eu falei para você? Se você pagar abaixo do mínimo ou se você ficar inadimplente, você vai ativar o crédito rotativo não regular. Se você pagar o mínimo, você ativa o crédito rotativo regular. Beleza? Show de bola. Agora, o que aconteceu foi que a definição do Banco Central resolveu cortar esse uso de duas taxas diferentes e, independente do caso, se o cliente que tinha a fatura do cartão de crédito pagou o valor mínimo ou abaixo do mínimo, o que vai acontecer é que ele vai ativar o crédito rotativo, mas o crédito rotativo agora ele é único. Ou seja, o crédito rotativo ele é apenas regular. Show de bola aqui? Então, é basicamente isso. Você precisa entender como o crédito rotativo funciona. A gente está falando sobre o crédito rotativo agora, depois de 1 ano e pouquinho que essa nova alteração foi feita. Eu acho que isso tem tudo a ver com uma base fundamental, porque você não pode opinar sobre uma alteração na economia ou no modus operandi do ser humano, usar uma ferramenta que ele já utiliza para sobreviver. Se você não tiver o mínimo de amostragem, você precisa dar um tempo para essas coisas funcionarem, beleza? Aqui na Universidade Financeira a gente funciona assim. Se isso vai diminuir o endividamento ou não, se ele está conseguindo cumprir o objetivo ou não, é você que tem que dizer para mim qual é a sua opinião. Você acha que essa mudança é uma mudança válida? Se você tivesse sentado lá no banquinho do Conselho Monetário Nacional, o que você faria? Quais seriam as suas sugestões de alteração para esse cenário brasileiro do crédito rotativo? Conversa comigo, eu te vejo no próximo vídeo da Universidade Financeira. Deixa o seu like, faz esse vídeo chegar no máximo de gente que precisa aprender como o crédito rotativo efetivamente funciona. Dá uma olhada aqui nesse quadro, tira um print se você quiser da tela do celular para poder estudar depois, beleza? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!